bem-vindos mais uma vez. Isto vai ser uma palestra um bocadinho reduzida, porque este tema dava para falar dias inteiros. Isto é só para vocês ficarem com uma ideia. E isto foi uma palestra que eu fiz aqui há um mês numa escola secundária. Convidaram-me para lá falar sobre a saúde e eu fiz isto e disse assim, porque não, vou partilhar isto com mais gente e com os meus alunos e pessoas que tenham interesse. Portanto, eu vou falar abertamente, livremente sobre estes 5 pilares, sobre aquilo que me apetecer, que me vier à cabeça, e vocês também estão à vontade se quiserem fazer alguma pergunta, ou então podem deixar para o fim, que eu vou deixar aí uns 5 minutos ou 10 para a gente falar, vocês poderem fazer as perguntas que quiserem, está bem? Então, 5 pilares da saúde, o tema geral é a epigenética. E o que é a epigenética? Já vamos ver. Para quem não me conhece, eu acho que toda a gente me conhece, mas pronto, eu tenho formação em medicina tradicional chinesa, tenho formação em inglês e alemão, que foi a minha primeira formação. Eu dei aulas de inglês e de alemão, que aparentemente não tem nada a ver, mas a verdade é que estas coisas misturam-se todas. Também tenho um curso de nutrição ortomolecular, e por isso é que também a gente vai falar de alimentação e destas coisas. Fiz 2 livritos, um do Wing Chun, o outro sobre a medicina chinesa. A minha vida, como a maior parte de vocês sabe, é dar aulas de Wing Chun, que é aquilo que eu mais faço, de manhã à noite. E sou diretor do meu espaço, a Academia Liuman, onde está a Wing Chun Porto. E, mais recentemente, alguns têm conhecido outra faceta minha, que é a faceta de músico. Temos então aqui uma balança que diz genética de um lado e diz epigenética do outro. E a balança está a pender mais ali para o lado da epigenética, como vocês estão a ver. Então, genética, eu acho que toda a gente tem uma ideia do que é, não é? Toda a gente, na minha família já está na genética. Toda a gente sofre de varizes, ou toda a gente sofre de diabetes, ou toda a gente é obesa, ou qualquer coisa do género, não é? Ou a minha tia teve cancro, a minha avó teve, e não sei o quê, eu se calhar, ok? Estamos a falar da genética. Quando nós falamos de epigenética, quando falamos em epigenética, já estamos a falar daquilo que nós podemos controlar, porque a genética nós não podemos controlar. A epigenética, já estamos a falar dos fatores que estão sob o nosso controle, mais ou menos, não é? E o que é que significa então epigenética? Vocês conhecem a palavra epiderme? Derme e epiderme. O que é epiderme? É a parte mais superficial da pele. Então, epi quer dizer acima de. Então temos a derme e acima da derme temos a epiderme. Temos a genética e acima da genética temos a epigenética. Então, mais ou menos até 2003, falava-se muito em genética. A partir de 2003 começou-se a falar em epigenética. Porquê? Porque foi a altura em que se descobriu o genoma humano, começou-se a perceber o nosso código, aquilo que nós trazemos, e achava-se que essa genética e a descoberta do genoma humano ia trazer muita informação e muito conhecimento. Foi um bocado desmoralizante, porque não se descobriu grande coisa, ou achou-se que realmente nós não somos assim tão diferentes dos outros animais. E aquilo que nós trazemos também não dita o nosso futuro. Há pessoas que gostam de ouvir isto, outras que não gostam. As preguiçosas não gostam. Assim agora já não tenho desculpas, não é? Aquelas que gostam de fazer pela sua saúde e pela sua vida e pela vida dos outros e pela saúde dos outros, nomeadamente os terapeutas, gostam de ouvir isto. Porquê? Porque nós ficamos a perceber que não somos reféns da nossa genética. Nós podemos fazer muito pela nossa saúde e, apesar de podermos ter na família pessoas que sofrem disto ou daquilo, nós vamos poder alterar isso. Porquê? Porque é possível alterar a expressão dos genes. Ou seja, eu tenho um gene que está na minha família e que me poderá levar ao Alzheimer. Ok? A lipoproteína E, no caso do Alzheimer. Ou que me pode levar ao cancro da mama. No caso, o BRCA1 e 2 são genes associados ao cancro da mama. E há muita gente, algumas pessoas que começam até já a fazer mastectomias preventivas, do género, mas a mim não vai acontecer, que eu vou já tirar, não é o caso da Angelina Jolie. E hoje em dia a gente começa a perceber, calma aí, nada de histerias.
nós poderemos alterar esse curso e o meu barco está a ir para ali, porque a corrente leva-me para ali, mas eu se remar com algum afinco, se calhar vou levar o meu barco para outro sítio, ok? E é disso que estamos a falar. Estamos a falar do controle que nós vamos ter cada vez mais sobre a nossa saúde. E no futuro vai ser cada vez mais assim. Cada vez mais as pessoas vão perceber qual é a sua genética e é aí que entra depois, por exemplo, a nutrigenómica, que são coisas agora, algumas palavras que eu vou dizer, eu explico o que é que isto é, não é? Neste caso, fala-se agora cada vez mais da nutrigenética e da nutrigenómica, e a nutrigenómica é a capacidade de nós percebermos que nós podemos silenciar alguns genes ou expressar outros, ou seja, alterar a expressão génica, infrarregular uns ou suprarregular outros, ou regular os genes de uma forma geral, de forma a que eles não se expressem, ou então que se expressem dependendo do problema. E então, isso faz-se como, no caso da nutrigenómica. Vou dar um exemplo. E eu sei que há certos alimentos, no caso, por exemplo, das crucíferas, que são alimentos, as couves, os brócolos, os rabanetes, a rúcula, fazem parte das crucíferas. Crucíferas vêm de cruz, porque todos esses vegetais têm normalmente uma flor em forma de cruz, ok? Pronto, então esses vegetais que eu falei agora têm propriedades anticancerígenas. Tem uma substância que se chama isotiocianatos. Não interessa o nome para nada, mas interessa porque são substâncias que têm têm propriedades anticancerígenas. E eu poderei tomar um suplemento, por exemplo, o indol 3-carbinol, que é um tipo de isotiocianato, que poderá reverter essa minha tendência para ter cancro da mama, por exemplo, ok? E o futuro vai ser muito à base disto. Ok, eu conheço a minha genética e agora eu vou utilizar a nutrigenómica, por exemplo, usando alimentos que me vão beneficiar e prevenir isto ou aquilo, ok? Então é isso, e já estamos a falar de um desses pilares da saúde, que é a alimentação. Então a epigenética no fundo, a minha capacidade de mandar na minha saúde, através de determinados pilares da saúde que nós vamos falar agora, nomeadamente, por exemplo, através da alimentação. Então é possível, por exemplo, tenho na minha família um historial de problemas do coração. Epá, se calhar é isso que me vai acontecer. Ou não. Se eu começar a ter cuidado com a alimentação, olha o tomate, por exemplo, já viram que o tomate tem um formato parecido com o do coração? Ou tenho problemas dos rins. Reparem que o feijão tem um formato muito parecido com o rim. E na medicina tradicional chinesa e japonesa, o feijão é muitas vezes utilizado para beneficiar a saúde do rim. Olha a nós é muito parecida com o cérebro, não é? Parece um neocórtex, aquela parte de cima da nós, e de facto a nós tem uma gordura que favorece o cérebro. Aliás, 60% do cérebro é gordura e as nozes são gordura. Já viram estas relações, as relações que parecem que são coincidência? Se calhar não são assim tão coincidência. É mesmo engraçado, não é que nós começamos a perceber estas coisas. Então é possível, através da alimentação, eu, por exemplo, reverter uma tendência para ter problemas de coração. Okay? Por exemplo, se mudar a alimentação e, por exemplo, se não aumentar de peso, já vou beneficiar muito o meu coração. Se calhar a minha família está a morrer com problemas de coração porque se calhar são diabéticos. E muitas vezes os diabéticos não morrem com gangrena, morrem exatamente com um infarto agudo do miocárdio. E então é possível alterar estas tendências que as pessoas possam ter, não é, para isto ou para aquilo com a alimentação. Vou-vos dar um exemplo. O aluno que eu tenho aqui mais antigo já está comigo há 12 anos. E ele, quando veio treinar comigo, tinha uma barriguinha. Mas tanto levou naquela tola que ele, neste momento, eu costumo dizer que sou melhor terapeuta como mestre do Wing Chun do que como terapeuta de medicina chinesa. Porquê? Porque os meus alunos levam comigo durante anos. E os meus pacientes levavam comigo durante uma semana ou duas, ou às vezes 2 meses ou 3 e iam embora. E durante anos é mais fácil, porque a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E então, ele começou a emagrecer, começou a ter cuidado. À noite já come menos, porque é um dos problemas dos portugueses, comem muito à noite. E à noite não é para comer, à noite é para comer o mínimo e o mais cedo possível. Okay? E se alguém quer ter saúde através da alimentação, não é só pensar naquilo que tem que comer. Tem que pensar quando é que vai comer. E a altura em que é para comer menos é à noite.
Há inclusive pessoas a fazer jejum intermitente e comem à noite, mas depois no outro dia só comem ao almoço, portanto à 1 da tarde, ou o que é. Não é que seja mau, mas não é a melhor maneira de fazer jejum intermitente, ok? E aqui já estamos a falar de outra coisa, que é um ramo da biologia que estuda o ciclo do dia e da noite. E esse ramo da biologia vai nos dizer que é melhor comer menos à noite. Aliás, os portugueses sempre disseram, na sua sabedoria popular, de manhã como um rei, à tarde como um príncipe e à noite como um pobre. Okay? Então, interessa aqui na alimentação a gente perceber o que é que podemos comer, e temos aqui um bom exemplo, por exemplo, um mais ou menos saudável, não é? E interessa também quando é que eu vou comer. Porque eu posso comer, por exemplo, isto aqui, mas se eu comer isto numa dose bastante elevada e à noite, isso vai-me afetar o sono, por exemplo, vai-me afetar a qualidade do sono e a quantidade do sono. Eu até posso não acordar à meia da noite, mas o meu sono vai ser mais leve. Ok? A cronobiologia é esse ramo da biologia que estuda esta relação do dia e da noite, ok? E então a cronobiologia vem nos dizer hoje aquilo que os portugueses e a sabedoria popular portuguesa já sabia há muito tempo. De boas ceias estão as sepulturas cheias, ok? Quer dizer que as pessoas comem muitas vezes à noite, muito, e depois sentem-se mal e às vezes até vão desta para melhor durante a noite, ok? É isso. Então temos aqui um pratinho com quinoa, que tem um perfil muito interessante em termos de aminoácidos. Portanto, quem é vegetariano beneficia bastante em comer a quinoa, mas não é preciso comer quinoa nem coisas esquisitas para ter saúde, ok? Há malta que acha que tem que comer tofus, seitãs, shoyus, tempês, nattos, kombucha. Não é preciso essas coisas todas, ok? Não tem mal nenhum, mas não é preciso ser coisas japonesas, orientais, que a malta que acha que o que é oriental deve ser mais saudável, que é místico, é exótico, ok? Não é necessariamente até às vezes o mais saudável. Não estou a dizer que estes produtos que eu acabei de dizer agora não sejam bons, mas não é necessário, porque depois entramos dentro daquilo que se chama a ortorexia. Há gente que se não for biológico não come. Se não for vegan, não come. E isto não quer dizer nada. Há muitos produtos vegan que são extremamente maus para a saúde. Por exemplo, o queijo vegan. Não interessa a ninguém. Porque é uma gordura má. Ok? Portanto, ser vegan também não quer dizer nada. Ok. Pronto. E chegámos aqui. Eu acho que vocês já devem ter visto esta imagem na internet ou por aí fora, não é? Isto é a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é um conjunto de várias coisas. Eu vou resumir a coisa assim muito rapidamente. Normalmente é excesso de peso. Olhem ali para o senhor da frente, não é? É excesso de peso. 70 e picos por cento dos americanos têm excesso de peso. 70, ou seja, não é metade dos americanos, é mais de metade dos americanos têm excesso de peso. Cerca de 40% são obesos, ok? Deve andar já à volta dos 40%. É muita gente. Obeso não é só excesso de peso. Já entramos dentro de um índice de massa corporal que já classifica a pessoa como obeso. Que é um bocadinho acima do excesso de peso, ok? Portanto, a síndrome metabólica é isto, é o excesso de peso. É uma tendência para a diabetes. Pode ser a glicose em jejum por volta dos 115, por exemplo. Está quase lá. É só uma questão dele continuar assim mais um ano ou dois e já é diabético. É a pressão arterial alta, é uma tendência para o cancro, porque o excesso de peso dá uma tendência para o cancro. O excesso de peso, não sei se sabem, mas faz com que o cérebro diminua de tamanho. Há uma correlação entre o tamanho do corpo e o tamanho do cérebro. Quanto mais gordinha é a pessoa, menor tende a ser o cérebro. Há vários estudos a mostrar isso. O Dr. Daniel Amen foi um deles, é um psiquiatra americano bastante conhecido. E há de facto já muitos estudos a mostrar isso. Portanto, é um conjunto de coisas. É, por exemplo, a tendência para ter síndrome do ovário policístico, no caso das mulheres. Há todo um conjunto de coisas, incluindo o cancro, não é? Que não são nada boas. E até as próprias demências, associadas depois a este tipo de alimentação. E por isso é que o Alzheimer está a disparar. O Alzheimer e a diabetes. Portanto, esta síndrome metabólica não é nada boa. Quando o pessoal, a gente vê aquela gente por volta dos 45 anos, 50, e já tem a sua barriguinha
e que já tem a pressão alta e o médico já disse que é melhor começar a tomar isto e tomar aquilo, bem, eles aos 60 e tal estão acabados. Era a história que eu ia contar há bocado, depois esqueci. Esse senhor que já tem 60 e picos anos e que treina comigo já há 12 anos, que atrasado foi a um almoço dos colegas dele de profissão e veio desanimado, porque era tudo malta de 60 e tal e estavam todos acabados. Não é? Alguns diabéticos já a injetar insulina, outros a tomar já uma catrafada de medicação, e eles, bem, vocês estão terríveis. E depois lembrou-se, pois eu também estava aí para aí, só que deixei de fumar aos 30 e tal, e ultimamente tenho tido mais cuidado, e agora não tenho barriga, então, estão a ver, é possível melhorar com a idade, é preciso fazer por isso. E portanto, em relação à alimentação, temos também de ver aqui alguma coisa, às vezes aparecem muito modas, os chamados hypes. Os hypes é normalmente uma coisa que fala-se muito durante algum tempo. O caso da suplementação não é bem um hype, mas há muita gente que toma tudo o que aparece. Leem qualquer coisa sobre o selénio e já vão tomar selénio. Leem qualquer coisa sobre a vitamina D ou sobre outra coisa qualquer e já ficam obcecados com aquilo, ok? A suplementação tem muito que se lhe diga, também está muito ainda no início, ainda há muito para saber sobre a suplementação. Alguma suplementação é fundamental, por exemplo, no caso dos veganos. Se a pessoa é vegana, tem que fazer suplementação de B12, não há hipótese. Okay? Ou então está a comer alimentos fortificados com vitamina B12, ou então tem que fazer suplementação. Okay? Porque muitas vezes a pessoa faz análise ao sangue. Mas eu fiz análise ao sangue e a minha B12 até não está abaixo. Pois é, mas isso é a B12 que está no sangue e a que está nas células. Okay? Não é bem a mesma coisa. De uma forma geral, é preciso ter cuidado com a B12. Tirando isso, a alimentação vegana pode ser muito saudável, com alguns cuidados. Depois há na moda muitas vezes o sem colesterol, que não quer dizer nada. Os vegan, já falámos, às vezes até é muito mau os produtos vegan. Nos anos 80 não, quem era vegan nos anos 80 era saudável, de uma forma geral. Porquê? Porque comia o que havia, era vegetais, etc. E frutinha. Agora não, agora há queijo vegan, há pizzas vegan, há leite vegan, há tudo vegan. E alguns dos produtos não são os mais saudáveis. Portanto, às vezes até vem nos rótulos vegan, como se fosse uma coisa a promover algo saudável, e isso não quer dizer nada. Okay? O sem glúten é igual. Se a pessoa é celíaca, que é para aí 3% ou nem isso da população, tudo bem. Mas se a pessoa não é celíaca, não há... Há pessoas que têm alguma incompatibilidade com o glúten, mas é uma percentagem muito pequena. Isto foi mais um hype. Agora já está a passar um bocado de moda, mas aqui há uns 8 anos achava-se que quem não comesse glúten era muito mais saudável, e não necessariamente. Quem não tem problema com o glúten não tem problema nenhum em comer coisas com glúten. E o glúten está onde? Normalmente nos cereais. Okay? Trigo, centeio, aveia não devia ter, mas muitas vezes por contaminação cruzada tem, e outros cereais. O milho não tem, por exemplo. A quinoa também não tem. O trigo sarraceno também não tem. Os produtos light, que são uma treta, isto engana muito, principalmente as pessoas que não querem engordar, entram muito nesta coisa light, isto é uma treta. Primeiro, porque os produtos não sabem a nada, tudo que não tenha gordura não sabe a nada, não é? Vocês comem um queijo light, aquilo é borracha, os iogurtes light, o que quer que seja, e depois não é só isso, além de não terem grande sabor, porque a gordura dá sabor ao alimento, e muitas vezes é uma coisa, desde que seja uma gordura saudável não tem problema nenhum, e depois o produto light normalmente tem adoçantes artificiais, ou seja, diz lá 0 açúcar, mas depois o que é que acontece? Se tudo que for 0 açúcar e não tiver um adoçante artificial não vende, então tem que ter um adoçante artificial, e esse adoçante artificial muitas vezes é pior do que o próprio açúcar, mais vale 1000 vezes comer o açúcar. Okay? Porque depois esses adoçantes artificiais vão mexer com o microbioma intestinal, que são as nossas bactérias que nós temos no intestino, alteram a nossa imunidade e podem levar, por exemplo, no caso do aspartame, está provado já uma correlação entre o aspartame e, por exemplo, o Alzheimer. Não interessa nada esse tipo de coisas, quer dizer, o pessoal fica magro, mas depois fica demente, não interessa para nada, não é? Jejum intermitente já falámos aqui, também é um bocado uma moda, não quer dizer que seja mau. No caso do emagrecimento, pessoas que têm uma tendência para a síndrome metabólica, pode ser uma boa ferramenta. Desde que a pessoa depois coma direito quando estiver a comer, porque o jejum não é uma dieta. O jejum é uma estratégia alimentar. Já falámos aqui da ortorexia, a mania de comer coisas, entre aspas, saudáveis, que nem sempre são saudáveis. Porque depois há estas manias. Não é? Há aqueles que comem tudo que lhes aparece pela frente e não querem saber, e depois há aqueles que entram no exagero. Não convém nem uma coisa nem a outra.
Portanto, dicas, aqui resumindo a coisa da alimentação. Reduzir a gordura saturada. O que é gordura saturada? De uma forma geral é gordura animal. Ovos, carne, peixe, tudo que seja gordura, produtos animais têm gordura saturada. A gordura saturada, atenção, nós estamos preparados para ingerir gordura saturada. Não estamos preparados para ingerir quantidades grandes de gordura saturada. Okay? A gordura saturada, inclusive, está associada também à diabetes. Okay? Uma das teorias apresentadas mais ultimamente para a própria resistência à insulina é a própria ingestão de gordura saturada em excesso. E o que é que tem muita gordura saturada? Queijo, riquíssimo em gordura saturada, ok? E o ovo também, e por aí fora, tudo que seja produtos animais. O que é que não tem ali, tudo aquilo que vocês veem na imagem, os produtos animais, o que é que não tem? Fibra. É isso que nós precisamos, não é proteína. Se nós suprimos as nossas necessidades normais de calóricas para o dia, normalmente temos a proteína que nós precisamos. O que nós normalmente não temos e as pessoas não falam é da fibra. E tudo que está ali que é produto animal não tem fibra. Okay? As pessoas deviam preocupar-se onde é que está a fibra. E depois anda toda a gente obstipada, não é? Vocês veem, metade dos portugueses sofrem de obstipação. E isso é grave. A obstipação leva à hérnia do hiato. A obstipação leva à obesidade. Leva à depressão. Leva até, por exemplo, os aneurismas estão associados à depressão. Não todos, não é, obviamente, mas é uma das causas para um rebentamento de um aneurisma. Pode ser, por exemplo, e depois temos outras coisas, como as próprias hemorroidas, que também, enfim, toda a gente que sabe o que isso é, sabe o problema que é. E tudo isto, muitas vezes, falta de fibra. Estão a ver? Uma coisa tão básica. Onde é que está a fibra? Frutinha, vegetais, folhinhas verdes, ok? Couve, etc. Tudo que é fibra, tudo que é vegetal e tudo que é fruta, riquíssimo em fibra. E outra coisa riquíssima em fibra, as leguminosas. Feijão é riquíssimo em fibra. Okay? E em proteína também. Outra dica, cortar gordura trans, ou seja, tudo aquilo que vocês estão a ver ali na imagem, batatas fritas, biscoitinhos, tudo aquilo que está empacotado, gelados, tudo isso é terrível. Gordura trans é o pior que existe. E depois o gelado tem o pior dos dois, que é o açúcar e a gordura trans. Ok? Não é nada bom. Não estou a dizer que de vez em quando, mas eu digo de vez em quando é uma vez por ano, 2 vezes por ano, não é todas as semanas. E depois, outra coisa importante é preferir a densidade nutricional às calorias vazias. O que é isto da densidade nutricional? Olha, por exemplo, esta maçã. Esta maçã tem coisas que esta coisinha à base de maçã não tem. Isto é uma papa à base de maçã. Isto é uma maçã verdadeira. Isto faz lixo, é mais caro e não tem a nutrição que a maçã tem. Por exemplo, as enzimas e algumas vitaminas que a maçã tem, elas perdem-se aqui neste produto. Okay? Além depois de normalmente poder ter conservantes ou outras coisas que não interessam para nada. E é mais caro e faz lixo. Portanto, qual é a vantagem em comprar isto? Nenhuma. A publicidade é que consegue meter determinadas necessidades na cabeça das pessoas. Porque uma maçã a gente pega e também leva para o emprego ou para qualquer lado, não é? Ok, vamos mudar para o segundo. Exercício físico. Bem, aqui também tínhamos muita coisa para falar, não é? Há muita gente que acha que o exercício é para emagrecer. Ou para melhorar a saúde do coração, ok? Isto ainda é aquela ideia que prevalece sobre o exercício físico. E que, de facto, se nós tivermos cuidado com a alimentação, o exercício físico nem é preciso. Apesar de eu estar muito ligado ao exercício físico, eu sou o primeiro a defender que para emagrecer, de facto, os estudos mostram desde há muito tempo que não interessa para nada fazer exercício físico. Não é digo para nada. Não é a melhor coisa. De longe, se eu tiver 5 coisas, eu vou fazer as 5 e em 6º ponho o exercício. Se eu tiver 10, vou fazer as 9 e em 10º ponho o exercício, ok? É só para vocês perceberem o que é que os estudos mostram sobre o exercício físico, em termos de emagrecimento. Esqueça, não interessa mesmo. É a última coisa que eu posso ter que fazer. Ou seja, pensar no exercício como cavalo de batalha para emagrecer é para esquecer, ok? Agora, o que é que se tem descoberto sobre o exercício? Tem-se descoberto coisas incríveis. E tem-se descoberto, nomeadamente, que o exercício, se fosse uma pílula, se houvesse uma pílula que nos trouxesse saúde, se calhar, e se conseguíssemos meter o exercício em forma de pílula, seria a melhor pílula de todas.
E seria grátis, porque não é necessário pagar para fazer exercício. Há gente que prefere pagar para ir para uma passadeira, para um ginásio. E se elas só assim conseguem fazer exercício físico, tudo bem. Mas não seria necessário isso. Em princípio, se a pessoa conseguisse fazer exercício na rua, tirava mais benefícios. Era gratuito e apanhava luz, apanhava sol, apanhava ar. Tudo isso tem benefícios que no ginásio não tem. E era gratuito, certo? Agora, o exercício traz-nos muita coisa que só agora é que se está a descobrir mais. Nomeadamente, e isso interessa-me a mim profundamente, que é os benefícios para o cérebro, para a memória, para a concentração, para o foco, para a atenção, de uma forma geral para a cognição, porque é um termo que engloba essas coisas todas, o raciocínio, tudo isso é cognição. E o que é que acontece à medida que as pessoas envelhecem? Começa a haver um declínio cognitivo, ou porque engordam, ou porque envelhecem, ou porque o sangue não circula tão bem, ou porque sofrem de hipertensão arterial, e a hipertensão limita o sangue que chega ao cérebro, e o sangue não chegando ao cérebro, o cérebro não é irrigado. Esse é um dos grandes problemas que o cérebro tem. O cérebro consome 25% do oxigênio. Estão a ver uma coisa que é tão pequenina, é 1,4 kg e consome 25% do oxigênio que nós metemos cá para dentro. Um quarto do oxigênio é para sustentar o cérebro, ok? E consome, às vezes, quase 50% da glicose que nós metemos. Então ele é um comilão em termos de glicose, de alimentação, que ele tem que estar sempre alimentado, e em termos de oxigênio. Por isso é que nós nas artes marciais sabemos, 5 segundos num estrangulamento e a pessoa desliga. Não é? Porque falta oxigênio e o cérebro desliga. Agora imaginem, qualquer coisa que faça com que o oxigênio não chegue cá em cima, o cérebro começa a atrofiar. É por isso que o exercício é aeróbico. E agora nem devo falar do Wing Chun, porque o Wing Chun é um bocadinho aeróbico, não é muito, a não ser quando a gente faz sparring. Mas correr, fazer bicicleta, nadar, são exercícios aeróbicos que melhoram imenso a oxigenação do cérebro. E então está mais que provado em vários estudos que o exercício físico é aeróbico, não é preciso ser muito, basta de 20, 30, entre 20 e 40 minutos, é o suficiente para promover uma boa oxigenação do cérebro, e isso vai melhorar imenso a saúde do cérebro. Para além disso, uma coisa muito interessante acontece, que é a produção de uma proteína, chama-se BDNF. BDNF tem uma sigla, este é um acrónimo que significa Brain Derived Neurotrophic Factor. Fator neurotrófico derivado do cérebro. O que é que isto quer dizer? Fator neurotrófico. Trofia quer dizer, não é? Como a hipertrofia, não é? Neste caso é um aumento do cérebro quando nós fazemos exercício. Uau! Nós quando fazemos exercício aeróbico, o nosso cérebro produz uma proteína que o alimenta. E o que é que faz esta proteína? Faz crescer mais neurónios. Sim, eu disse crescer mais neurónios. É possível crescer mais neurónios no cérebro, que é uma coisa que se achava que não acontecia. Principalmente no hipocampo, que é a zona da memória. Espetáculo, não é? Por exemplo, o pessoal que tem 50 anos, como é o meu caso agora, todos os neurónios que eu tenho no hipocampo nasceram depois de eu nascer. Ou seja, quando desde que a pessoa não seja deprimida, é possível crescer novos neurónios no cérebro. Principalmente nesta zona do hipocampo. E o exercício favorece o crescimento destes neurónios. Favorece o crescimento dos neurónios, favorece a sobrevida do neurónio, o neurónio dura mais tempo e as ligações entre eles melhoram também. Ok? E o exercício físico promove isto tudo. Ok? E para além disso, o exercício físico promove a produção de alguns químicos, como a noradrenalina, como a dopamina, como a serotonina, e estas três que eu falei agora, dopamina, serotonina e noradrenalina, favorecem o bom humor e combatem por isso a depressão e favorecem a motivação. A dopamina é um neurotransmissor muito importante que vai fazer com que a pessoa se sinta motivada. Agora reparem, quem é que tem mais motivação para fazer o exercício? Os próprios desportistas. Porquê? Porque ao fazerem exercício ganham mais motivação porque aumentam a dopamina. E portanto, a dopamina, como traz motivação, a pessoa, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Quanto mais exercício eu faço, mais me apetece fazer. E quanto menos exercício eu faço, mais deprimido fico, com menos dopamina fico, menos serotonina. Quanto mais triste eu estou, menos me apetece fazer exercício físico. Percebem? Isto é uma espécie de droga. Porque depois aumentam as beta-endorfinas, que também dão-nos aqueles highs das pessoas que costumam correr, sabem o que isso é. E então isto é assim.
quanto mais a gente faz pela saúde, mais fácil é fazer pela saúde. Quanto menos a gente faz pela saúde, mais facilmente a gente fica doentes. Estão a perceber? Basicamente é isso. Ok. Então é isto tudo. O humor, perfil hormonal, beneficia imenso a sensibilidade à insulina, a autoestima, melhora muito o sono, principalmente quando é feito de manhã, melhora a fase 3 do sono, que é uma fase muito importante no processamento das memórias, melhora a energia, melhora a cognição, já falámos, a sensibilidade à insulina e, portanto, previne a diabetes tipo 2. E claro, estão a ver que eu meti ali agora no fim a perda calórica, isso é o menos que o exercício faz. E é incrível como as pessoas só se centram nisto, que não interessa para nada, porque o corpo habitua-se, ninguém emagrece a fazer exercício físico. Pelo menos a partir do 4º mês isso fica esbatido, ok? Agora, ajuda na perda de peso? Ajuda um bocadinho, sabem porquê? Porque melhora o humor da pessoa. E é muito mais fácil cumprir um plano alimentar quando a pessoa está bem, quando a pessoa está motivada e sente-se bem. Percebem? É por aí que pode ajudar. Perda calórica está mais que provado. Estudo após estudo que não interessa para nada. Ok, então é a sua ação emocional e cognitiva. E isto é fundamental, porque nós sem cérebro não fazemos nada, não é? Ora, e agora eu tenho aqui uma pergunta para vocês. Cuidado com o overtraining, ou seja, com o excesso de treino, porque depois há muita gente na vigorexia, que é o culto do corpo. E estão sempre ao espelho, sempre a ver isto, sempre a ver aquilo, e acaba por ser um exagero, ou seja, andar sempre a controlar, sempre a controlar a quantidade de carne, a quantidade de proteínas, e pá, entramos em paranoia. Quando o pessoal acorda de noite para comer, já entrou a paranoia, ok? Suplementação duvidosa, a malta que toma tudo que lhe aparece pela frente, há estudos que mostram que quanto mais suplementação, mais cedo a pessoa morre, inclusive há suplementação que só faz mal, e não vamos entrar por aí que nunca mais saímos aqui. Os resultados, atenção, há suplementação importante, só que isto é um terreno um bocado lamacento. Os resultados podem levar anos. Ninguém pensa que vai começar a fazer agora abdominais e daqui a um mês tem os six-pack. E isto exige persistência, não é? E a saúde é assim. Ter cuidado com a vigorexia, com o exagero, com a obsessão, porque aí começa a ser doença. É como a ortorexia. Se eu só me centro em comer comidas saudáveis, já estou a ficar doente. Se eu só me centro em fazer exercício, porque já estou ali, já vejo aqui 1 grama de gordura, já estou a ficar doente, ok? Estou a entrar numa obsessão, isto chama-se um TOC, é um transtorno obsessivo compulsivo. E há muita gente nos ginásios que tem transtornos obsessivos compulsivos. Os excessos são sempre maus, ok? Preciso equilíbrio em tudo. Também no exercício é preciso equilíbrio. Agora uma pergunta, qual é o melhor exercício? Yoga, bicicleta, Wing Chun, futebol, Tai Chi, corrida e podia pôr aqui não sei quantos. Bem, eu apetecia-me dizer que era o Wing Chun, mas isso é só uma brincadeira. O melhor exercício é aquele que vocês fazem. Quem gosta de ténis faz ténis, quem gosta de correr vai correr e por aí fora e por aí fora. Agora temos que perceber é que o exercício aeróbico traz benefícios que o exercício não aeróbico não faz. Por exemplo, stretching, fazer alongamentos. Fazer alongamentos não treina o cérebro da maneira que treina a corrida ou a natação ou o ciclismo, percebem? São exercícios diferentes. Se nós queremos ter uma ação antidepressiva, a corrida é melhor do que fazer stretching. Lamento, não é? Mas é. Claro que depois há pessoas que não vão conseguir correr porque aquilo detestam corrida mesmo e não há hipótese. Algumas têm que dar o benefício da dúvida e muitas vezes até vão gostar. E então se fizerem em grupo e tudo, ainda melhor. Mas há pessoas que nunca vão gostar de correr. E se as pessoas nunca vão gostar de correr, não vale a pena. Há tanta coisa para a gente fazer. É procurar fazer dança ou outra coisa qualquer, percebem? Agora, alguma coisa o pessoal tem que aprender a gostar. Outro tema, sono. Ok, temos aqui um tema para o qual a maior parte do pessoal ainda está a dormir. Literalmente, a importância do sono é das coisas que não sei se vou conseguir explicar em tão pouco tempo. E os últimos estudos nos últimos anos mostram que, de facto, se alguma coisa que a gente pode fazer pela saúde é tentar melhorar o sono. É realmente das coisas mais importantes. E então porquê?
Porque é que o sono é assim tão importante? Aliás, vocês vão ouvir muitas vezes isto: oh, eu quando morrer vou passar muito tempo esticadinho, e, portanto, mas é aproveitar, pá, porque eu se conseguir cortar agora mais uma horinha, vou ganhar mais uma hora, percebem? Só que eles não estão a fazer bem as contas, porque eles não vão ganhar mais uma hora, eles vão perder várias horas no dia seguinte. Porquê? Porque no dia seguinte a concentração não é a mesma, a força não é a mesma, as decisões, especialmente a rapidez, o processamento, esta parte pré-frontal do cérebro, que é aquilo que nos faz humanos, que tem a ver com as decisões, com aquilo que é melhor, aquilo que não é tão bom, com o conseguir alterar, arranjar soluções à última da hora, etc., contornar os problemas, tudo isso fica toldado quando a pessoa não dorme bem. A pessoa não consegue fazer decisões. Por exemplo, a pessoa é capaz de estar numa vitrine de uma pastelaria e dizer: oh, que se lixe, hoje não estou para isto, hoje vou comer aquele eclair. Epá, se a pessoa tivesse dormido bem, era capaz do cérebro dizer assim: epá, não, meu, o eclair não te vai fazer bem. Vai escolher, comes antes aí uma maçazinha ou qualquer coisa assim, percebem? Mas a pessoa, quando dorme mal, não consegue fazer isso. Porquê? Porque em vez de ser a parte pré-frontal do cérebro a funcionar, vai ser uma parte lá mais dentro chamada a parte límbica, ali por volta da amígdala. E então quando é a outra parte que está a tomar conta do serviço, nós começamos a ser mais animais, começamos a ser mais emocionais, a funcionar de acordo com as emoções. E então começamos a fazer coisas que nos atraiçoam. Ok? Reparem, as pessoas que comem mal acham que elas não sabem que estão a comer mal. Elas sabem. Qualquer pessoa que está a comer fast food sabe que aquele fast food faz-lhe mal. Ela não consegue ter uma capacidade de mudar isso por várias razões, e uma delas tem a ver com o facto do cérebro, a parte do cérebro que está a ser trabalhada, que está a dominá-la, é a parte mais animal, a parte mais das emoções. Percebem? Ela não consegue fazer uso daquilo, da parte superior do cérebro, a parte que nós desenvolvemos na parte final da nossa evolução genética ou filogenética, que é a parte pré-frontal do cérebro. Ok? E o sono vai interferir nestas coisas todas, vai interferir no cortisol, a pessoa vai andar muito mais irritadiça no dia seguinte. O cortisol por si só já é um dos fatores que ajuda a engordar, é um dos fatores que aumenta a barriga, e os homens que estão todos preocupados no six-pack e não ter barriga, mas é muito difícil quando as pessoas sofrem muito com o cortisol e têm níveis elevados de cortisol durante muito tempo, não ter aquela barriguinha da cerveja, porque o cortisol, o stress, facilita esse tipo de barriguinha. E quando há muito cortisol, o cortisol vai dar cabo do cérebro, principalmente a zona da memória ou a zona do hipocampo. O stress estraga os neurónios, mata os neurónios, ok? Tira a esperança de vida aos neurónios. Por isso eu costumo dizer que o stress emborrece, ok? E por isso o pessoal diz: ei, tu matas-me, tu pões-me mais velho, tu não sei o quê. E é mesmo exatamente isso que acontece. Quando as pessoas estão irritadiças, as pessoas dão cabo do cérebro, porque o cortisol, em níveis elevados, faz muito mal à saúde. Portanto, não é uma perda de tempo. E quando nós dormimos bem, temos outra coisa muito interessante, que é o sistema linfático. Vocês devem ter ouvido falar na linfa, não é? No sistema linfático, mas nós no cérebro temos um sistema chamado sistema linfático. E este sistema é um sistema de limpeza. O nosso cérebro também produz muito lixo. Porquê? Eu disse agora há bocado que ele consome muito oxigênio, consome muita glicose, então ele vai fazer muita energia. Então, se ele faz muita energia, ele vai ter esses subprodutos da produção da ATP cerebral. Então vai haver libertação de proteínas, vai haver muito lixo. Vocês imaginem que é uma casa que mora lá muita gente. Muita gente a comer dentro da casa, vai haver muito lixo. Vai haver muito lixo, é preciso escoar esse lixo. Quando é que o cérebro faz o escoamento desse lixo? De noite. Principalmente de noite. Porque este sistema linfático está 10 vezes mais forte durante a noite. Inclusive, o cérebro, as células cerebrais mingam, diminuem de tamanho para o próprio cérebro fazer a limpeza. Ok? É quase como se as pessoas que morassem dentro dessa casa saíssem da casa para ir alguém fazer a faxina da casa. E depois as pessoas voltam outra vez. É quase o que acontece no cérebro. O que é que acontece quando nós não dormimos bem? Este sistema linfático não funciona tão bem. E por isso é que quando a pessoa acorda de manhã com um peso na cabeça, ei, esta noite eu não dormi nada bem, ei, que peso.
Depois, durante o dia, a pessoa não consegue pensar, etc. Porquê? Porque há uma acumulação de lixo. Imaginem uma pessoa que não faça a limpeza na casa, nessa casa que mora muita gente, um dia a pessoa quer passar nos corredores, já nem consegue. Porquê? É só lixo por todo lado, já nem se consegue passar. É o que acontece, por exemplo, nas pessoas que muitas vezes têm demências, como o caso do Alzheimer. Há uma acumulação de proteínas, chamadas proteínas beta-amiloides ou placas beta-amiloides, e de proteína tau, que também é uma proteína, que vão se acumulando em certas zonas do cérebro e que estão associadas à progressão de, principalmente a proteína tau, que tem a ver com, e tem um outro nome, que é emaranhados neurofibrilares, que vão se aumentando à medida que a doença vai aumentando também. E, portanto, isto tem tudo a ver também com uma incapacidade que o cérebro tem de se limpar. E, por isso, dormir bem é uma das formas que nós temos de prevenir as demências. Ok? Para além disso, é durante a noite que nós vamos produzir mais hormona de crescimento, que é uma hormona muito importante para a pele, para a juventude de uma forma geral, não é só para o crescimento. Porque as pessoas que já cresceram, uma pessoa que tem 40 ou 50 anos, já cresceu o que tinha a crescer, mas continua a produzir a hormona de crescimento, principalmente durante a noite, principalmente durante a fase 3 de sono, que é uma fase de sono mais profundo. Ok? Na fase REM, que é aquela fase REM, a fase em que nós mexemos os olhos e fazemos tiques, parece que estamos acordados e estamos a dormir, também é uma fase muito importante, que nós vamos fazer a integração das memórias. Ou seja, aquilo que nós aprendemos durante o dia, etc., nós fixamos durante a noite. Ok? Durante a fase 3 nós processamos aquilo que importa e aquilo que não importa, e é durante a fase REM que nós vamos absorver. É quase o botão save, o botão gravar, como quando estamos a fazer um programa, a gravar qualquer coisa no computador, não é? Estamos a trabalhar num ficheiro qualquer e depois carregamos no botão de gravar. É isso que acontece durante o sono REM. Quando as pessoas tomam comprimidos para dormir, esse sono não é um sono verdadeiro, é um sono falso. Vocês já devem ter ouvido pessoas a dizer assim: eu tomo um comprimidinho, durmo toda a noite. Só que o problema é que eu acordo de manhã às 11. Acho que aquilo parece que não durmo direito. E na verdade elas não dormem profundamente, porque o sono REM fica muito comprometido. Nós devíamos entrar 5 ou 6 vezes durante a noite e devíamos ficar 5, 10, 15 ou até mais minutos em REM. Só que com os benzodiazepínicos, que são drogas que fazem com que a pessoa durma melhor, a pessoa começa a ficar pouco tempo em REM. Então a pessoa acorda de manhã, anda durante o dia, não se lembra de nada, não fixa nada e não percebe que muitas vezes é o sono que está a ser comprometido. Mesmo quando a pessoa dorme toda a noite, aquele sono não é um sono profundo, ou não é um sono em que a pessoa fica muito tempo em REM. O que é que melhora o sono? Exercício físico nas primeiras horas da manhã. Não é à noite, é nas primeiras horas da manhã. Ok? Muito bem. Melatonina. A melatonina é a hormona mais antioxidante que nós temos. Por isso, quando as pessoas dizem que vão para o sono de beleza, estão a falar da melatonina e da hormona do crescimento, que é o HGH. A hormona do crescimento é responsável pela nossa beleza, pela elasticidade da pele. A melatonina é uma hormona muito importante para prevenir cancro, para aumentar aquilo que a gente chama de idade biológica. Ou seja, manter-nos mais jovens durante mais tempo. Depois temos uma melhor reação porque os níveis de cortisol vão andar mais baixos, maior sensibilidade à insulina, ou seja, quanto melhor é o meu sono, menos tendência eu tenho depois para engordar. E o contrário, quanto pior for o meu sono, mais tendência eu vou ter para engordar. Então dormir mal é a melhor coisa para engordar. Okay? E as pessoas nem imaginam que muitas vezes que isto é possível. E depois, claro, vou ter mais energia, vou render muito mais. Assim, aquela horinha que eu dormia mais foi, no fundo, um investimento que eu fiz no dia seguinte. E a horinha que eu dormia menos foi, no fundo, algo que me vai prejudicar tanto no dia seguinte, que aquilo vai equivaler a 2 ou 3 horas que, no fundo, eu perdi. Percebem? Não compensa. Ok? Dicas para dormir melhor. Qualidade de sono, deitar cedo, estabelecer um horário, dormir no escuro completo, evitar os barulhos, fazer exercício de preferência de manhã e usar filtros no PC e no telemóvel. Todos os telemóveis agora têm, para os computadores vocês podem baixar o Flux ou outro qualquer. 4. A natureza. Toda a gente sabe que isto é fundamental, não é? O ar, a ligação com a natureza. Os chineses fazem Qigong, fazem Tai Chi.
Os orientais, mais para o lado da Índia, têm o yoga, têm os pranayamas, os exercícios respiratórios, e tudo isto baseia-se na ideia de que o ar contém energia, ok? Essa energia também está no sol. A gente sabe que o sol tem muitos benefícios, a vitamina D é aquilo que a gente fala mais, mas o sol baixa a hipertensão arterial. A gente sabe que o sol pode contribuir para o cancro, não é? Mas também reduz vários tipos de cancro, porque a vitamina D é uma vitamina anticancerígena, ok? Então muitas vezes há esta coisa, este pau de dois bicos. Pá, por um lado pode levar ao cancro, por outro lado previne o cancro. E em que é que nós ficamos, não é? Se nós tivermos uma alimentação rica em antioxidantes, vamos estar mais protegidos contra esses efeitos maléficos do sol, não é? Eu acredito nisso, porque nós nascemos a apanhar luz todo dia, não é? Quando nós estávamos em África, de tanga ou nus, não apanhávamos sol de manhã à noite, não é? Agora, se calhar o que nós precisamos é de mais antioxidantes na alimentação, portanto, uma alimentação mais rica em vegetais e frutas. E ultimamente fala-se muito do grounding, portanto, da relação com a Terra, da nossa ligação com a Terra. Vocês podem ver este filme no YouTube. Há vários documentários sobre o grounding. É a coisa mais incrível porque é gratuita, só exige uma coisa: é pôr os pés na terra. Na relva, na areia, na água, diretamente ligar-nos à Terra. A Terra cede eletrões. E nós vamos precisar desses eletrões porque vai-nos fazer muito bem aqui à cuca, ao andar de cima, e vão ter uma função antioxidante. Nós temos enzimas antioxidantes. Sei lá, a glutationa, ou a superóxido dismutase. Há várias enzimas que nós temos e que vão lutar contra o stress oxidativo, que é o excesso de radicais livres. Mas, quando nós nos ligamos à Terra, nós melhoramos imenso essa capacidade de lutar contra o stress oxidativo. O que é isto do stress oxidativo? É tudo aquilo que nos envelhece mais cedo. Poluição, stresses, etc., químicos, tudo isso vai nos levar a um envelhecimento precoce. Okay? E nós, ligando-nos à Terra, nós vamos melhorar a circulação sanguínea e vamos lutar contra essa oxidação. Então, e é uma coisa gratuita, é só ligar os pés à Terra. Já viram uma coisa mais incrível? Pôr os pés na Terra traz-nos benefícios para a saúde, e hoje em dia já há muitos estudos a mostrar isso. Okay? Só que não se fala tanto disso, porque não há muita gente a ganhar dinheiro com isso, não é? Porque é uma coisa que não dá dinheiro a quase ninguém. Eu digo a quase ninguém porque já há tapetes que dá para fazer ligação ao fio à terra, já há camas com colchões que também dá para fazer ligação ao fio terra e por aí fora. Têm que ver isto na net. O último, vou terminar com o ponto 5, que é a conexão. A conexão é outra coisa muito importante para a nossa saúde. Vocês já ouviram falar que a solidão mata? E mata mesmo. E porquê? É quando nós nos ligamos, quando nós sentimos que fazemos parte de uma família, ou de uma comunidade, ou de um grupo, de uma associação, o que quer que seja, isso produz em nós uma hormona que é a oxitocina. É a hormona da ligação, a hormona do amor, a hormona das pessoas estarem ligadas umas às outras. E isso é super benéfico para o organismo. Quando a gente recebe uma massagem, aumentamos a oxitocina. Quando temos orgasmo, aumentamos a oxitocina. Sempre que as pessoas se tocam, aumentam a oxitocina. Sempre que as pessoas se dão umas às outras, aumentam a oxitocina. E a oxitocina é uma hormona fantástica para a saúde e para o bem-estar. Ela melhora muito a circulação sanguínea. É a hormona da ligação, percebem? E, repare, eu vou-vos contar uma coisa engraçada. Nós temos no globo, portanto na Terra, 5 zonas onde há pessoas mais idosas, onde há mais longevos. E essas 5 zonas são quase todas ilhas. Já viram que engraçado? E vocês agora podem dizer, estão a ver, não pode ser, porque nas ilhas as pessoas estão isoladas. Parece. É exatamente nas ilhas em que as pessoas estão isoladas que elas mais se juntam. Percebem? E se vocês forem ver, olha, e vou-vos dizer quais são os sítios. É uma ilha na Grécia, que agora não me estou a lembrar o nome, tem um nome grego. Okinawa, no Japão, onde surgiu o Karaté, na ilha no arquipélago de Okinawa. Há ainda pessoas com 100 anos a fazer Karaté, por exemplo, ou a andar de bicicleta, a trabalhar no jardim, etc., com mais de 100 anos. Em Nicoya, em Costa Rica. É na Sardenha, na ilha de Itália,
e é em Loma Linda, nos Estados Unidos. E agora vocês dizem assim, em Loma Linda, nos Estados Unidos, nos americanos, sim, porque atenção, não é em qualquer sítio, é numa comunidade de adventistas do sétimo dia. Sabem aquela comunidade de adventistas? O que é que acontece? É mais uma vez uma ilha, porque eles juntam-se entre eles e apoiam-se uns aos outros. Percebem a importância das pessoas se ligarem? É fundamental, porque quando as pessoas se sentem que pertencem a uma comunidade, isso aumenta a esperança de vida. Elas sabem que se acontecer alguma coisa, elas têm o apoio da família, do pai, da mãe, do filho, o que quer que seja. E isso é muito importante para o bem-estar, ok? Então a ligação é algo muito importante. E as zonas azuis, que são as chamadas Blue Zones, essas zonas do mundo onde há mais gente com mais anos, são zonas onde acontece essa ligação. Claro que eles têm cuidados com a alimentação, vivem vidas mais pacatas, etc, etc. Há vários fatores, mas um dos fatores que isto foi estudado, não é? Isto foi estudado por uma equipa de um investigador e por uma equipa da National Geographic, aqui há uns anos atrás, e existe mesmo um livro que se chama O Livro das Zonas Azuis, e um dos fatores que eles apontaram em todos os sítios foi foi a ligação à comunidade, o trabalho para a comunidade, a vivência para a comunidade. Ninguém vive isolado, porque o isolamento mata. Okay? Portanto, a pessoa pode ter muito cuidado com a saúde, cuidado com a alimentação, fazer os treininhos dela, mas se não vive para a comunidade, está a falhar aí. Percebem? E ao contrário também pode acontecer, a pessoa pode ter menos cuidado com isto, com aquilo, pá, mas tem ali uma relação muito forte, muito boa com os pais, com a família, etc. E isso é muito importante para a saúde, ok? Olhem, e com isto vamos ter que terminar. Isto dava para falar sobre muita coisa, mas vamos ter que terminar. Isto é um bocado como no corpo, eu pus ali os meridianos, porque se vocês falassem com o fígado, dissessem, olha o fígado, tu estás isolado da vesícula biliar, estás isolado do pulmão, etc. E ele dizia, não pá, eu realmente estou. Mas se nós olharmos para os meridianos ligam todos os órgãos. Na verdade, todos os órgãos do corpo estão ligados. E nós, neste mundo, somos exatamente como os órgãos. Nós estamos todos ligados. E, invisivelmente, o Carl Jung falou disso, do inconsciente coletivo. Ok? Eu sei que se calhar foi muita informação para muitos de vocês. Eu bebi de formação, estou habituado a falar e pimba, sempre a sair. E eu, como estava limitado pelo tempo, temos que terminar. Muito bem. Espero que tenham gostado, tenham aprendido algumas coisinhas, que tenham refletido sobre algumas coisas que nós falamos aqui. Peço desculpa por não haver agora oportunidade para as perguntas e respostas, que seria interessante, mas temos mesmo que terminar. Está bem? Ok. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado. E fiquem bem. Obrigado. Até breve. Até breve. Bom fim de semana.